eu já tinha um chamado missionário há muito tempo, mas o grande problema era a minha profissão. Eu adorava futebol, adorava esporte, trabalhava com esporte há muito tempo, viajava muito e sentia o desejo no meu coração de servir o Senhor, mas era difícil abrir mão da minha profissão. Em uma conferência missionária eu consegui fazer isso. E quando eu levantei para ir no banco, entregando a minha profissão, Deus falou que ia me usar dentro da minha profissão, para falar dele a outros povos, onde eu não poderia entrar como pastor, talvez. E isso foi a coisa mais bonita na minha vida. E a partir daquilo ali eu conheci o Ceflau, depois eu fiquei sabendo do PEN, e a partir disso Deus abriu as portas até que eu tive uma entrevista na junta, né, fomos aprovados, conhecemos detalhadamente o projeto PEN e vemos que o esporte é uma estratégia de evangelismo muito grande que a igreja pode utilizar como uma ferramenta para evangelização, para aproximar da comunidade, fazer uma ponte entre a sociedade e a igreja. Em janeiro de 2008, chegamos ao Chile, não conhecíamos a cidade, chegamos a Iquique e assim, logo quando chegamos, chuva depois de 24 anos, terremoto, acidente logo na segunda semana. Então a gente viu que realmente Deus nos queria aqui mesmo. No começo você sente aquele medo, aquele desespero de coisas que você não tinha passado antes, principalmente o terremoto é algo assim indescritível, né? O medo que você tem. Mas naquilo ali a gente sabia que Deus nos queria usar aqui realmente. A gente viu as necessidades e a gente vai administrando isso, né? Deus vai capacitando também para você enfrentar essas situações também, né? O Projeto Go iniciou com um voluntário, José Ferreira, que é de São Paulo, de uma igreja batista de São Paulo. E ele veio, deu treinamento, deu uma clínica de futebol. E depois disso também o missionário Romão veio aqui também, ficou um tempo em Uara, Poço Almonte, Arica, Iquique, e fez um trabalho também. Então a comunidade já conhecia, já tinha a ideia do esporte como evangelização também. Então depois desse trabalho voluntário do José Ferreira, do missionário Romão, as igrejas aqui fez o pedido para que houvesse realmente esse projeto por um tempo indeterminado. Aí em 2008 nós viemos para dar continuidade a esse projeto que foi feito nas férias, dar continuidade a ele, treinar pessoas também para estar trabalhando como esporte, como estratégia de evangelismo e também abrir outros projetos. Estão funcionando e também com classes de futebol, com aula para crianças, para meninas também. E também nós estamos treinando pessoas para dar continuidade a esses trabalhos também, para a gente abrir outros e coordenar esses trabalhos. Então, há pessoas da igreja. As igrejas têm a responsabilidade, têm aquilo ali como realmente uma estratégia de evangelismo. E as igrejas têm apoiado esse trabalho. Então, isso é importante também, a igreja estar presente e a igreja saber que aquilo é uma estratégia de evangelismo e ela apoiar e estar disposta a discipular essas crianças, dar aula na escola bíblica, para que eles passem a frequentar não somente as escolas de futebol, mas também a igreja também, que é nosso objetivo maior é esse. Nós nos reunimos em Uara na sexta-feira e há cerca de 50, 60 crianças, mais ou menos. E também em Poço Almonte, nós temos um projeto com os Aimaras que é específico. Pela manhã, que geralmente começa às 11h30 da manhã, vai até 1h da tarde, um sol no deserto, e tinha uma assistência de 20 e poucas crianças, que é uma comunidade pequena. E por lá à tarde nós temos La Cascada, que é onde é a igreja de Poço Almonte, né? Aí tem um grupo de 40, 50 crianças. Esse é no sábado também. Em La Cascada a maioria frequenta e em Las Quintas, que é o povoado Aimara, a maioria frequenta a igreja. E em Uara também, a maioria das crianças que participam do projeto frequenta a igreja, vai na escola bíblica dominical. Sim, primeiro uma mãe que procurou o pastor, né, em Poço Almonte e queria saber o que estava acontecendo com os filhos dela, o que eles estavam aprendendo, porque ela tinha notado mudança na vida dos filhos dela, né? Porque antes ele era de uma maneira, agora está agindo de outra maneira, né? Estava falando de algumas coisas que ele estava aprendendo na devocional, na escola
na escola de futebol e ela queria também participar desses estudos. Então, através dos filhos, né, você pode chegar na família, né, nos pais. Né? Temos visto muita mudança mesmo. Assim, em termos de ter segurança, de perguntar, de querer saber mais sobre Deus e o comportamento, né? As palavras que falavam, alguns palavrões, deixam de falar, honestidade também. Quando a gente começou, eles, até mesmo no jogo, as regras, eles não queriam seguir as regras, queriam sempre levar vantagem sobre o outro, ser maldoso com o outro, e isso foi tirando, porque nós estabelecemos regras, temos falado sobre valores. Todo dia antes de começar nós temos a devocional. Nessa devocional nós falamos sobre o amor de Deus, sobre o amor ao próximo. E falamos muito contra a idolatria também, porque é um lugar onde a idolatria impera, né? Onde a religião é algo muito forte na vida deles, é imposto à força e é uma tradição. Então nós temos falado do amor de Jesus, do amor pelos pais também, de respeitar, mas de saber que nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que é vivo, que ouve as nossas orações, que nós não precisamos nos prostrar diante de um ídolo para ser ouvido por Deus, nós não precisamos pagar penitência e nós não somos escravos de uma religião, mas nós temos a liberdade em Deus de escolher o melhor para nós. E também